Fala aí, Padawan, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Pensando Alto, Pensando Humanidades, esse espaço que a gente tem para poder discutir filosofia, história, sociologia, literatura, geografia, entre outras coisas. Se você está aqui nesse canal é porque você viu na chamada que nós pretendemos no encontro de hoje discutir um pouco sobre talvez a animação da Netflix para adultos que está badalando nesse momento, chamada The Midnight Gospel. O Evangelho da Meia-Noite, poderíamos entender assim. É óbvio que como uma animação para adultos, a gente teria ali uma série de coisas que poderiam ser tratadas e discutidas, né, nesse vídeo. A gente poderia falar sobre a estética, a gente poderia falar sobre o eixo narrativo, a composição do gênero de apresentação literária, mas eu queria me focar, sobretudo, nesse encontro, acerca da filosofia de Midnight Gospel. Muita gente já fez alguns vídeos, eu vou deixar linkado aqui embaixo os dois vídeos que eu mais gostei de outros canais, um do Quadro em Branco e o outro do Meteoro. Ainda que eu discorde desses autores comentando Midnight Gospel em alguns aspectos, os vídeos estão muito bons, sobretudo numa análise comunicativa, que é o caso do Meteoro Brasil, outra numa análise de reflexão como vídeo ensaio, que é o caso do Quadro em Branco. Eu aqui irei falar de filosofia e um pouco também de literatura, porque são as minhas áreas, não é? E vou dar um pitaco também em teologia. Sem mais delongas, vamos direto para aquilo que interessa, né? O que é Midnight Gospel? Bom, basicamente, como eu falei, é uma animação adulta produzida pela Netflix, né? Então é um desenho animado, mas não é para criança, o público-alvo desse desenho são os adultos. E o que tem de interessante em Midnight Gospel? Primeiro essa noção, né? O nome da série já é um nome muito simbólico, né? O Evangelho da Meia-Noite. Lembrando que evangelho, a expressão evangelho no grego, significa ali boa notícia, né? Significa ali um anúncio de uma boa notícia, um anúncio de uma boa nova. E se a gente para pensar, por que essa boa nova está sendo anunciada na madrugada, aí tem dois jogos, né, que são interessantes, dois jogos de linguagem que são interessantes. O primeiro, que tem a ver com a questão de ser um limiar de tempo, né? Meia-noite geralmente é o ponto de transição, ponto de clivagem de um dia para o outro, né? Como que o rompimento de uma era e o nascimento de uma outra. E isso vai estar muito presente ali na construção de Midnight Gospel. E uma outra questão que também é interessante a gente pensar sobre meia-noite é o simbolismo na cinematografia que a meia-noite tem, né? Levando em consideração que até ali na década de 90, finalzinho dela inclusive, os contos da meia-noite diziam respeito àquelas coisas que são um pouco mais macabras, um pouco mais mórbidas, relacionadas à morte, que é justamente o eixo central da discussão de Midnight Gospel, pelo menos nessa primeira temporada. Nós não iremos dar spoilers aqui, mas uma breve sinopse do que é Midnight Gospel. Bom, a gente já sabe, se você chegou a esse vídeo, você já deve ter pesquisado em outros lugares, então você sabe que o criador gráfico de Midnight Gospel é o mesmo criador de Hora da Aventura, você já sabe que a produção de Midnight Gospel é uma adaptação de um podcast para a linguagem de animação. Mas o que interessa para nós aqui em Midnight Gospel é entender alguns aspectos. Primeiro, qual é a história que está sendo contada? A história é do Clancy, né? O Clancy é um produtor de um podcast, né? Um espaçocast, que viaja através de um simulador de universos para realidades paralelas para entrevistar pessoas para o seu podcast. E é muito interessante porque as perguntas, elas não são previamente preparadas pelo Clancy, né? Ele não vai com uma pauta para a entrevista. Ele vai simplesmente encontrar as pessoas e desse encontro nascem as provocações e os diálogos que a gente vai acompanhando ao longo da série. Por que Midnight Gospel é uma série que tem causado tanto impacto? Algumas coisas que eu queria chamar a atenção. Bom, a primeira delas é que o Clancy não é um adolescente, ele não é um moleque, ele não é uma criança. Clancy é um homem de 44 anos, ele está ali na casa dos 44 anos, né? Precisamente 44 anos. É alguém que está imerso em tecnologia, é alguém que está ali lidando com uma alta tecnologia o tempo todo, é alguém que mora sozinho e é alguém que tem um relacionamento familiar muito conturbado, muito delicado. A gente vê esse drama da família aparecendo várias vezes ao longo dos 8 episódios. E por que eu estou dando ênfase a essa questão subjetiva do Clancy?
Porque, no fundo, o Clancy é a encarnação do homem pós-moderno, né? Quer dizer, é alguém que cresceu cronologicamente, chegou a uma maturidade, a idade dos 40 é uma idade de relativa maturidade, só que essa maturidade é uma maturidade social, no sentido de que mora sozinho, tem uma certa independência, tem o próprio emprego, enfim, está aí descobrindo a vida, mas não necessariamente na pós-modernidade é uma maturidade afetiva e de consciência, que é o que o Clancy encarna, né? Quer dizer, o cara chegou ali aos 44 anos e ele está tentando descobrir-se no mundo, descobrir-se profissionalmente, descobrir-se como sujeito nesse mundo. E talvez aqui esteja um ponto de clivagem do porquê que também essa série chama tanta atenção. Porque as meditações que o Clancy vai fazendo e pelas quais ele vai sendo conduzido são meditações que acompanham a nossa condição desde sempre, né? E o Clancy está diante de um dilema que é muito forte, que é o dilema da morte. Que coisa é essa a morte, né? Que coisa é essa a passagem pela morte? Como é que a morte impacta a nossa vida? E é muito legal porque, de um lado, nós temos um Peter Pan, posso chamar assim, né? Quer dizer, alguém que, apesar de ter uma certa idade, nunca amadureceu na sua própria consciência, é irresponsável, é imaturo, não cumpre com os deveres básicos, não cuida das coisas que deveria cuidar. E, de outro lado, nós temos alguém com poder aquisitivo relativo, nós temos alguém com alta tecnologia, alguém com uma capacidade enorme, e as coisas parecem não se encaixar. Que é um pouco daquilo que todos os adultos experimentam hoje, né? Em maior ou menor grau. Todos nós nos percebemos um tanto quanto que não plenamente amadurecidos em todas as áreas do nosso ser. Essa é a primeira questão. A segunda questão que chama a atenção é que o tempo todo, para falar da morte, né? O tempo todo para tentar entender o que é a morte, o Clancy precisa colocar a cabeça naquilo que é o símbolo da origem da vida. E aqui já tem uma coisa que eu acho muito legal, porque diferente daquilo que a gente costumeiramente viu no Ocidente, desde que o Ocidente se entende como realidade ocidental, segundo Simone de Beauvoir, lá no Segundo Sexo, o símbolo da vida não foi identificado com um falo, não foi identificado com um símbolo fálico, mas foi identificado com o símbolo da vulva vaginal, né, de uma vagina. E isso fica representado lá no simulador do universo. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque para entender que coisa é a morte, o Clancy precisa o tempo todo voltar-se para aquilo que é a existência dele, né? Para esse estar lançado no mundo, esse estar jogado no mundo, que é representado ali pela ideia do nascimento, né? Do nascimento do parto natural, e ao qual nós precisamos voltar. Quer dizer, nós precisamos voltar àquilo que é a origem, o princípio da nossa existência, para a gente poder se entender no mundo. Outra coisa que é bem bacana é que o Clancy não vai fazer essa reflexão de uma maneira profundamente racionalizada, analítica, como se espera, por exemplo, da ciência. É uma reflexão que parte da facticidade da existência, quer dizer, dos fatos da própria existência, né? O fato da morte, o fato da dor, o fato da incoerência, o fato da maldade humana. Tudo isso são as provocações pelas quais o Clancy vai chegar a desenvolver as suas reflexões. Outra coisa que é legal a gente perceber é que nesse processo da facticidade, não é? O Clancy se esbarra diversas vezes com um fenômeno religioso. Porque aqui está uma coisa que ficou muito sutil no Midnight Gospel, mas eu queria chamar a atenção de você que está assistindo, que é o fato de que em muitos dos episódios o Clancy vai ter discussões ali no podcast que está sendo produzido acerca de religião, né? Começa falando do budismo, depois fala do mindfulness, passa citando Jesus Cristo, fala do hinduísmo, fala de espiritualidade, fala de magia. E muita gente pode não ter entendido o porquê disso. E aí eu dou uma resposta bem simples, né? As religiões nasceram para dar ao homem uma resposta sobre a morte, né? O que todas as religiões, no seu fenômeno mais basal, têm em comum? Todas elas pretendem dar uma resposta ao sentido da morte ou ao que acontece após a morte, né? Todas as religiões elas estão voltadas para um além-mundo, como diria o Nietzsche. E se a gente vai estar refletindo sobre a questão da morte, sobre a realidade da morte, é óbvio que a gente vai ter que se esbarrar também nas respostas que as religiões deram. E é muito interessante porque, dentro dessa perspectiva, a gente vai perceber que se destacam três principais ali no universo do Clancy, e que a própria morte personificada no episódio 7
vai dizer que é um recorte muito específico da realidade americana. Então, lá na narrativa do Clancy, a gente percebe que se destacam o budismo, né? Muitas vezes é citado o budismo, a noção da meditação mindfulness e a questão de uma espiritualidade meio que desencarnada de um dogma religioso, né? Uma espiritualidade que não está presa a uma instituição religiosa, que é uma característica muito presente na realidade da pós-modernidade. A gente precisa lembrar que o que caracterizou a modernidade foi essa ideia de fechar blocos concisos, né, de saberes. E que as religiões também se institucionalizaram assim na modernidade, né? Existe ali um dogma, um estudo, uma teologia, né, que precisa ser estabelecida e precisa ser defendida como doutrina, e que com a queda das esperanças da modernidade, né, com a morte de Deus lá do Nietzsche, com o advento da ciência, com a cientificidade, com a suspeita do inconsciente do Freud, com a crítica material do Marx, com a própria teoria da evolução que tira o homem do trono do universo, lá com Darwin, a nossa noção de religiosidade ela começou também a se liquefazer. Então, a religião desse período pós-moderno é uma religião muito liquefeita, né? É uma espiritualidade, às vezes, sem Deus, é uma espiritualidade sem instituição que a detenha, que a regule, é uma experiência subjetiva, individual, de autoconsciência. E isso é uma coisa bem interessante, porque isso está muito presente ali na saga do Clancy, né? E a gente vai percebendo também que o Clancy está dando muito valor a isso como um processo de autodescoberta, de autoconhecimento, que deveria ter acontecido ao longo da sua adolescência, ao longo da sua infância, mas que, de novo, nessa sociedade pós-moderna tecnologizada, né, nessa hipertecnologia na qual nós vivemos, a gente acaba não tendo tempo para isso, porque a gente, como o desenho joga na nossa cara, é bombardeado o tempo todo por informações, por imagens, por dados, o tempo todo. E a gente quase não tem tempo para parar para lidar com aquilo que são as questões mais perenes da nossa condição humana, que é o que fazemos nessa vida, o que é a vida verdadeira, o que é a morte, não é? Então, a primeira questão que eu queria chamar a atenção são essas. Outra coisa que me despertou a consciência, na verdade, foi o fato de que muita gente comparou Midnight Gospel com o Rick and Morty, e dizendo que Rick and Morty era mais nihilista e que Midnight Gospel é mais positivo. Bom, eu não vejo assim o Midnight Gospel. Não estou dizendo que ele é mais ou menos nihilista que Rick and Morty. Não vou fazer a comparação, a gente pode fazer um outro vídeo depois analisando as duas obras. Mas me chama a atenção que Midnight Gospel é sim niilista, né? A gente precisa lembrar que o conceito de niilismo é um conceito que teve em vigor, né, em voga ali no século XIX, que foi apropriado pelo Nietzsche. O Nietzsche fez diversas críticas a diversos niilismos. O Deleuze mesmo vai falar que existem 4 niilismos, né, na obra do Nietzsche. O niilismo negativo, que é o niilismo das religiões, que negam esse mundo para tentar buscar um além do mundo, um outro mundo, e que é um niilismo que vai ser criticado também em Midnight Gospel. E essa crítica ela é muito sutil, sobretudo quando nós percebemos ali os personagens que se dizem mais espiritualizados, quando eles estão falando no podcast, a gente vê que ali muitas vezes acontecem incoerências, quer dizer, às vezes um discurso lindo sobre ouvir o outro, e ao mesmo tempo o que está acontecendo é uma não escuta do outro. Um discurso lindo sobre como a magia deveria levar a pessoa a um patamar de consciência maior e mais profundo, e a pessoa que está fazendo esse discurso, enquanto faz esse discurso, está tirando a oportunidade de vida dos outros seres, não é? Está pensando em vingança, está se construindo de maneira desonesta. O discurso sobre, por exemplo, a importância do amor e da verdade, da justiça, e enquanto isso está acontecendo, essa questão do cuidado com o outro, cuidado consigo, uma série de mortes estão sendo ocasionadas pela pessoa que está fazendo esse discurso. Então, a primeira coisa que está sendo criticada é esse niilismo negativo, que prega um além-mundo, mas esquece da vida nesse mundo, né? Esquece da realidade que é estar aqui agora. Existe também o niilismo reativo, né? Que é um niilismo muito pragmático. A gente poderia dizer que é um niilismo que
diante da situação desse mundo, despreza a ideia metafísica de um paraíso, de um além-mundo, mas tenta encarnar esse paraíso, esse além-mundo nessa vida, né? Que seria mais ou menos o niilismo vivido pelos marxistas, pelos anarcocapitalistas, pelos anarquistas, pelos liberais absolutos da economia, né? Que é essa ideia de que se nós dedicarmos a nossa vida a esta causa, o mundo será um lugar perfeito. Então, a tentativa de mudar a realidade a partir da nossa própria força, do nosso próprio braço, né? E que isso fica muito explícito ali no episódio em que a gente tem a discussão sobre a magia, né? Porque o protagonista do episódio, um dos protagonistas, né, o peixe que está lá explicando a magia, ele fala de como a magia é a vida dele, de como a magia, enfim. Mas no fundo, tudo ele gasta minutos ali falando de magia, mas o que ele está fazendo na real é usar tecnologia, né? E essa tecnologia que nos aliena de nós mesmos. E nesse sentido ela nos enfeitiça. E nesse sentido ela transforma a realidade. Mas não para uma realidade melhor ou mais perfeita. Até porque se a gente não muda o sujeito, a realidade não muda junto. O terceiro niilismo que nós teremos, segundo o Deleuze, é o niilismo da apatia, sabe? É um niilismo que produz esse homem medíocre que a gente tem hoje, sabe? É o niilismo da desesperança, quer dizer, como as religiões não cumpriram o que prometeram, como o socialismo não cumpriu o que prometeu, como o capitalismo não cumpriu o que prometeu, agora o que a gente tem é isso aí mesmo e vamos nos contentar com esse lixo que é a existência e é isso, né? E o Nietzsche vai dizer que existe um outro niilismo que é o niilismo positivo, que é o niilismo do super-homem, né? É o niilismo daquele que entende que, de fato, não existe um princípio metafísico para a realidade, não existe um Deus, né? Ou se ele existe, enfim, não importa muito. Deus morreu e nós o matamos, diria o Nietzsche lá no HS Ciência 125. É o niilismo que entende que a vida é isso aqui, é o que está dado, né? E que esse dado, luzes e sombras, tem coisa muito bonita, muito maravilhosa, mas também tem coisa muito terrível, muito sofrível. Tem prazeres maravilhosos para serem gozados, assim como existem dores agudíssimas para serem sofridas. A vida é isso. E entender que a vida é esse jogo de luzes e sombras, e entender que a vida é essa existência, né, que nós assumimos a cada instante, tentando vitalizá-la, e que estamos nos encaminhando para a morte, é o que faz com que a experiência valha a pena. Então, esse niilismo cria um homem superior, segundo Nietzsche. Ele vai chamar isso de o além do homem, né? No Brasil foi traduzido como super-homem. Esse homem superior que entende que o que importa da vida é viver a vida, sabe? É viver o aqui e o agora. E aí, de novo, nós voltamos ao Midnight Gospel, porque a gente vai percebendo que à medida que o Clancy vai evoluindo nas entrevistas, ele vai percebendo as incoerências, as contradições entre o discurso e a prática que as pessoas vão fazendo, vai percebendo a profundidade das questões que ele mesmo vai encontrando na existência. O Clancy ele vai tomando consciência da importância do viver aqui e viver agora, não é? Quer dizer, a vida tem coisa boa que a gente precisa aproveitar, tem coisa ruim que a gente vai ter que sofrer, e tá certo, não tem problema nenhum com isso. O que a gente precisa ser capaz é de se responsabilizar pela existência. Quer dizer, entender que a gente está lançado nesse mundo e acolher a realidade desse mundo tal como ela é dada. Até que no momento nós nos depararemos com a morte. E é bem legal porque a morte é o personagem principal do Midnight Gospel, né? As primeiras cenas que a gente tem do Clancy tentando viajar para universos simulados é o computador dizendo que por um erro de operação que não havia mais habitantes naquele planeta. Nós vemos o tempo todo pessoas morrendo em todos os podcasts. Os personagens entrevistados estão ali numa jornada para a morte, né? O próprio Clancy começa o seu podcast porque teve que lidar com a morte de duas pessoas queridas e, como todo existente, o Clancy também está se encaminhando para a morte, né? Mas também não importa. E aí vem o Heidegger, né, nos ajudar nessa reflexão. Porque o grande problema da vida é que a gente olha para a morte sempre como um fato em terceira pessoa, né? A gente sempre encara a morte como sendo a morte do outro, como sendo a morte daquilo, como sendo a morte daquele. E a gente nunca tem a coragem de assumir que a nossa morte é um dado que se avizinha. A gente não tem domínio sobre quando isso nos acontecerá. O evento da morte nos é insuspeito, quer dizer, a gente nunca pode prevê-lo, mas a gente tem a certeza de que vai morrer.
E quando é que a nossa vida se torna uma vida autêntica? Quando, diante dessa certeza, nós não nos desesperamos, porque nós sabemos que nós temos uma linha, não é, de chegada, um ponto que nós passaremos, e quando passarmos por ele, não haverá mais o que fazer, é o final de todas as nossas possibilidades. Se lá é o ponto final das possibilidades, o que nos cabe fazer é aproveitar as possibilidades que temos aqui agora, é viver com intensidade o aqui e o agora, é não abrir mão da nossa vida para se tornar aquilo que todo mundo é, para fazer aquilo que todo mundo faz, para usar a linguagem que todo mundo usa, mas é usar o tempo da nossa vida para marcar a existência com a nossa singularidade. Então a morte, ela deixa de ser algo do qual nós tememos e passa a ser um propulsor de energia para que vivamos com vitalidade o hoje. E por que eu digo que a série do Midnight Gospel é uma série niilista? Porque, primeiro, ela parte do princípio de que não existe uma realidade metafísica causadora de tudo, e todas as vezes que Midnight Gospel se refere ao limiar da morte, quer dizer, evento morte, o que acontece depois, deixa sempre aberta e clara a evidência de que não há nada depois, né? Inclusive, num dos episódios em que nós vemos a morte tragando um personagem importante para o Clancy, é justamente isso, né? O Clancy fica ali parado porque ele não pode fazer nada diante da morte desse outro, o outro está sendo tragado pela morte, e o que acontece depois? Nada, não é? A própria morte, quando fala, né, como personagem, deixa claro a nadificação que existe depois dela. Então nós viemos do nada e nós vamos pro nada. É isso que está ali na base de Midnight Gospel. Mas está tudo bem, né? Não é um problema, né, que não tenha uma origem primeira e que não tenha um fim último, não é um problema. Porque na metáfora, né, que é todos os episódios de Midnight Gospel, o aqui e agora é o que importa. E outra coisa que é interessante pensar é que, como uma narrativa profundamente influenciada pelo pensamento do Nietzsche, pelo niilismo ali nietzschiano, e encarnada no nosso tempo, que é uma outra coisa que é bem interessante, Midnight Gospel só faz sucesso porque é um produto cultural do nosso tempo para o nosso tempo, e é nesse sentido que é um clássico, né, porque consegue nos alcançar na realidade que nós vivemos, na estética da nossa própria existência. Midnight Gospel também é uma série que fala do absurdismo da existência, quer dizer, todos os personagens ali estão colocados em situações absurdas, né? Absurdas levadas ao extremo, mas que, se nós pararmos para pensar, são as absurdidades com as quais nós lidamos todos os dias, né? A absurdidade da morte, a absurdidade do sofrimento, a absurdidade da impotência diante da dor do outro, a absurdidade da violência, a absurdidade das drogas, enfim, tantas absurdidades desse tempo pós-moderno que nós vivemos. Bom, era isso que eu tinha para pensar alto com vocês hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse conteúdo te agrada, não deixa de curtir aqui o vídeo, isso ajuda bastante o canal, de ativar o sino para receber as notificações, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que assistiram Midnight Gospel com você, e de voltar aqui na próxima semana para que nós possamos nos ver e assim pensarmos alto, pensarmos juntos, pensarmos filosofia. Forte abraço, Padawan!